Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós estamos estudando alguns princípios a respeito da que regem a lei da semeadura. Nós começamos a semana passada, mas não foi possível terminar a semana passada. Então eu vou fazer uma reprise daquilo que nós já vimos, bem rapidamente, tá? E aí depois a gente segue com a ministração. Mas antes nós vamos orar mais uma vez. Só onde você está, feche seus olhos. A gente vai apresentar a nossa vida ao Senhor agora. Pai, nós nos colocamos agora diante da sua presença, Senhor, e nós pedimos por discernimento. Nós pedimos pela iluminação do Espírito Santo na nossa vida, Senhor, de maneira que a tua palavra seja de fato alimento para a nossa alma, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração verdadeiramente, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos, tá bom? Então nós vamos para a nossa ministração. Eu quero convidar você que esteja atento aos pais. A gente vai pedir, como sempre pede, querido, tá bom? Não é para tirar a criança. Se ela começar a fazer barulho, aí você se atrapalhar, você leva lá fora um pouquinho, acalma e depois volta de novo com a criança, tá? Nós vamos disciplinar a criança a permanecer no culto. Eu sei que para a criança é chato ouvir uma mensagem de 1 hora, mas a gente vai se esforçar, tá bom? Para disciplinar os nossos filhos, tá? Só se tiver interferindo mas se tiver só mesmo agitado, pode deixar aí, tá bom? A gente não vai. A intenção é que os nossos filhos aprendam a cultuar também, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Nós falamos semana passada de 3 princípios, tá? Nós dissemos que a lei da semeadura é a única forma de interagir com o futuro, tá? É a única linguagem que o futuro conhece, é exatamente a lei da semeadura. Por quê? Porque a gente colhe hoje, por exemplo, aquilo que foi plantado lá atrás. E nós vamos colher amanhã aquilo que nós plantamos hoje. Então, o que nós fazemos hoje vai interagir com o amanhã, vai proporcionar a nós o amanhã, tá? A gente colhe aquilo que semeia, querido. Eu falo disso, irmãos, eu fui da roça, entende? Eu me criei na roça, ajudando meu pai com roça. Conheço praticamente todo o processo de roça. Desde quando você vai escolher o lugar para colocar a roça, entendeu? O processo de cortar o mato menor primeiro, depois você corta o mato grande, tem aquela coisa. Eu conheço todo aquele processo. Fiz aquilo demais com meu pai, entendeu? Todo homem da roça, quando você fala de semeadura e colheita, ele sabe exatamente como funciona. E sabe, querido, que a semeadura e a colheita, ela não depende só do homem semear. Essa é uma realidade que precisa ser trazida à tona. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando um homem na roça, que ele coloca a sua roça, que ele limpa, que ele cerca ela todinha, que ele planta a semente na terra, ele espera. Eu estou falando aqui do processo natural, tá bom? Eu sei que existe pessoas, agricultores que têm dinheiro com o seu maquinário, que tem irrigação própria, aquela coisa toda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do homem da roça, lá no mato, mesmo que ele vive da colheita ali, do fruto. Esse homem, ele planta o arroz, ele planta o feijão, ele planta o milho e ele fica esperando a chuva. Porque se Deus não enviar a chuva, todo o seu trabalho se perde. É interessante isso. E não é só chuva, é chuva no tempo certo e na medida certa, querido. Porque chuva demais estraga o plantio da mesma forma que a falta da chuva. Entende? Então, essa é uma das coisas mais interessantes que nós temos a respeito da lei da semeadura. Eu sou chamado a fazer. A promessa é que se eu fizer, Deus vai me abençoar. Então eu faço. Não quer dizer que sempre que eu faço, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Isso depende de Deus. Irmãos, essa é uma das coisas mais importantes da vida cristã. Deus é soberano em tudo. Se a gente não entender isso, nós passamos um tempo, são quase 10 horas de ministração no retiro, e eu não tenho ideia de quantas vezes eu disse isso. Nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, mas consciente de que Deus é soberano. É Ele que define quando vai acontecer. O nosso chamado é buscar.
O nosso chamado é clamar, pedir ao Senhor, fazer tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer para receber o batismo do Espírito Santo. Mas nós dependemos da vontade de Deus em relação a isso. É lógico, querido. A Bíblia diz que Deus um coração sedento ele vai receber, tá? Isso aí é fato, tá? É fato. Então a gente tem que ter consciência dessa questão. A semeadura, eu não vou repetir tudo o que eu falei, porque senão eu teria que pregar tudo de novo, tá? Mas eu falei disso, querido. Eu disse, se você quiser colher crescimento espiritual no futuro, você precisa hoje separar tempo para congregar, para orar, para meditar, para buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão com os irmãos, servir a Deus no ministério, a adorar. Se você quer estabilidade emocional no futuro, eu disse, você precisa hoje exercitar perdão, lançar sobre Deus a sua ansiedade em oração, descobrir o seu valor diante de Deus, se alimentar da comunhão dos irmãos e família. Tá? O segundo princípio, eu estou só recapitulando, é que há em todo ser humano boas e más sementes. Porém, cabe a cada um escolher o que vai semear. O que eu disse? Cada atitude, cada palavra e cada pensamento são sementes que nós estamos plantando. Você quer uma noção do que eu estou falando? Imagine uma pessoa que vive o tempo todo amargurada, reclamando da vida, murmurando. Olha o povo que saiu do Egito. Toda vez que eles tinham uma dificuldade, eles murmuravam contra Deus. O que aconteceu? Deus matou aquele povo todo no deserto. Porque não havia uma palavra de gratidão. Eles estavam há 430 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés e Arão, tira esse povo de lá, e na primeira dificuldade, ele está com sede, eles murmuram. Eles estão com fome, eles murmuram. É um negócio impressionante, querido. Se você começar a murmurar demais, a reclamar demais, bom, você está plantando uma semente na tua vida. E você vai colher isso lá na frente. Olha os pensamentos, queridos. O que é a ansiedade, irmãos? É o descontrole no pensamento. Você pensa numa coisa ruim, acha que aquilo vai acontecer com você, e começa de uma forma muito simples isso, entendeu? Você não se dá conta e você vai pensando naquilo. Daqui a pouco você perde o controle. No começo talvez você tenha alguma condição mas depois que você está tão viciado naqueles pensamentos negativos, daqui a pouco você não consegue mais controlar isso. Você perde o controle sobre isso. Se você disser para você, eu sou um fracassado, eu nunca vou conseguir nada na vida. A David, né, Paul Young Cho, que mudou depois o nome dele para David Young Cho, é o pastor da igreja do Evangelho Pleno lá na Coreia do Sul. Ele era o pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Ele dizia uma coisa interessante. Ele disse que numa conversa que ele teve com um neurocirurgião muito famoso lá na Coreia, ele disse, quando você diz, eu sou um fracassado, ninguém gosta de mim, ele disse que você dá um comando para o teu cérebro te preparar para aquilo que você está projetando, está falando, entendeu? Então, se você diz assim, olha, eu sou um fracassado, você dá um comando para o teu cérebro, e você está programando o seu cérebro para viver em fracasso. E quando você estiver diante de uma oportunidade de se dar bem na vida, porque o teu cérebro está programado para ser um fracasso, você vai deixar aquela oportunidade passar. É algo muito interessante, irmãos. Muito interessante. Então a gente tem que ter cuidado. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos são sementes que nós estamos plantando. A gente precisa ter cuidado com isso, tá? Aí eu falei do conflito que existe dentro de nós, né? Uma parte de nós quer semear coisas ruins, semear na carne, e uma outra parte quer semear coisas boas, semear no espírito. Mas eu não vou me ater tanto aqui, querida, essa questão, porque senão a gente não chega nem onde eu quero. O terceiro princípio foi a semeadura feita propositalmente é um ato de fé. E eu terminei falando sobre esse princípio. É um ato de fé. A pessoa, eu contei o caso lá do meu colega lá de Imperatriz, que ele tomou uma decisão, um jovem, né, na idade lá dos seus 18 anos de idade, tomou uma decisão, né, fez uma semeadura na vida dele, ele disse, eu não vou namorar, eu não vou ocupar o meu coração com uma garota, porque se eu fizer isso, minha mente ficará dividida entre aquilo que eu quero para minha vida financeira e entre os meus sentimentos por ela. Então, eu vou abrir mão desses sentimentos, né?
vou abrir mão de qualquer tipo de relacionamento, vou investir na minha vida, vou terminar a minha faculdade, depois vou fazer um concurso, e quando eu passar no concurso, aí eu penso em namorar. E ele fez exatamente isso. Isso é uma semeadura. Isso é algo, isso é um ato de fé, irmãos, isso, né? O cara resolveu abrir mão. Imagine um adolescente, um jovem com 17, 18 anos de idade, que abre mão da possibilidade de namorar, entendeu? Pensando apenas no seu futuro. Ele quer um futuro bom para ele e ele sabe que o namoro nessa idade vai pelo menos limitar ele um pouquinho, entendeu? Em relação ao que ele quer. Ele fez exatamente isso. Ele terminou sua faculdade, fez lá, mas continuou estudando, apareceu um concurso do Banco do Brasil, ele fez o concurso do Banco do Brasil, passou em primeiro lugar e foi chamado. Depois que ele já estava trabalhando, aí ele conheceu uma moça na igreja, lá na cidade onde ele estava, casou com ela e vive bem até hoje. É isso, irmãos. É isso. Qual é o drama? Vamos olhar para a nossa realidade no Buriti. Qual é o drama da maioria das meninas e dos meninos no Buriti? Eles querem curtir a vida. Eles querem se divertir. Ah, mas o legal é se divertir, o legal é pegar um celular e ficar horas e horas aí, vendo YouTube, vendo, sei lá, TikTok, Instagram, sei lá, ou então ficar namorando para lá. Mas aí ele esquece do futuro dele. Ele vai chegar na idade adulta, trabalhando no comércio, ganhando um salário mínimo, que para sustentar uma família hoje é meio complicado, irmãos, entende? Porque não valorizou, não teve cabeça, talvez não tivesse orientação, não sei, mas não teve cabeça para pensar, olha, essa coisa de querer viver o agora, de aproveitar o agora, de se divertir agora, irmãos, isso é uma ilusão, querido. Você pode até fazer isso, pode até sim ser feliz, mas essa é uma escolha que você faz e que provavelmente lá no seu futuro você vai ser cobrado por ela. A gente tem que ter consciência disso, irmãos. Tem que ter consciência disso. Bom, dito tudo isso, tá? Eu vou agora para nosso quarto princípio. Daqui eu sigo. Até então eu estava recapitulando, tá bom? Infelizmente a mensagem da semana passada eu perdi porque o computador desligou. Desligou ali, deu um problema. Mas vamos lá. Quarto princípio, e daqui nós seguimos de verdade. Colhemos sempre a mesma espécie daquilo que nós estamos semeando. Olha o texto, Tiago 3,18. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Olha que texto interessante. A bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Agora veja Jó 4:8. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Olha, se o cara está arando um campo de maldade e plantando sementes de desgraça, o que é que ele vai colher? Maldade e desgraça. É a lógica, querido, tá? É a lógica. Ou então Oséias 8:7. Eles semearam ventos e colheram tempestades. Queridos, eu vou tentar, né? A gente tem pouco tempo, mas eu vou tentar deixar algo muito claro na tua mente. Tudo que você faz é uma semeadura. Tudo. Se você opta hoje, você é adolescente, né, jovem, ou talvez até mesmo já adulto, casado, se você opta por um caminho, por uma escolha de vida, saiba que aquilo que você escolheu hoje é uma semente que você está plantando na sua vida e que essa semente ela vai interagir com o teu futuro, tá? Porque a semente que você planta hoje, você vai colhê-la amanhã. Não tem como fugir. Não tem como. Uma das nossas maiores lutas em casa com as nossas filhas é exatamente nesse sentido. É ensinar elas. É ensinar elas. Elas estão na idade onde a mente é quase como que uma esponja. Tudo que ensina, elas aprendem muito facilmente. Então é a idade perfeita para deslanchar, entendeu? Se você. O que é que acontece hoje, irmãos? Olha, vou lhe dizer uma coisa. As gerações que virão, depois da nossa, você pode ter certeza que não haverá gerações mais burras e idiotas do que as que vão vir agora. Sabe por quê?
Porque as crianças, na sua imensa maioria, elas crescem com o celular na mão. Os pais, para não terem o trabalho com os filhos, libera o celular, libera o tablet, libera o computador. E a criança, queridos, se tem um celular com internet, irmãos, ela tem um mundo inteiro nas mãos. E aqui elas vão encontrar coisas boas, mas vão encontrar coisas terríveis também, sabia? O que mais você vê hoje é menininhas de 10 anos de idade, 11 anos de idade, rebolando, se requebrando, parecendo assim uma prostitutinha. Desculpe eu estou falando aqui, queridos. Se você conhece alguém, eu não tenho ninguém em mente, mas eu já vi muita coisa desse sentido. É um negócio terrível. Uma sensualidade, irmãos, que não faz sentido para uma criança de 10, 12 anos de idade, rebolando, se requebrando, entendeu? Por causa dos vídeos do TikTok. Meninas que entram, varam madrugada adentro com os negócios na mão assistindo coisa. Essas crianças estão sendo programadas para serem idiotas amanhã, burras mesmo. Você desculpe a linguagem, eu sei que está sendo duro, mas não consigo ver de outra forma, querido. Porque uma criança como essa, quando ela estiver na sala de aula, coitado do professor ou da professora, porque ela tem um vídeo diante dela, querido, com interação, com cores, aquela coisa toda, sabe? Aquela dinâmica dos vídeos, vídeos curtos, Olha, gente, eu gravo vídeos. Você grava uma pregação de 1 hora, coloca lá 10. É lógico, né? Eu sou desconhecido também, tá? Se você vai para um Hernandes de Lopes, um Augusto Nicodemo, você vai encontrar mais coisas. Mas um desconhecido, você coloca lá 10, 15, 20 visualizações. Mas quando você olha para o tempo médio de visualização, é 40 segundos, é 30 segundos. As pessoas abrem o vídeo e quando elas olham o tamanho do vídeo, elas saem. Elas não têm tempo para ficar 1 hora assistindo uma pregação. Aí você faz um videozinho, um Reels pequenininho desse aí, um short, você coloca no YouTube, no Instagram, tem lá 1.400 visualizações. O tempo de duração lá, as pessoas assistem porque é um vídeo de 30 segundos. Aí ela vem para a igreja, ela tem uma pregação de 1 hora. Aí ela vai para a escola, ela tem 4 horas diante de uma professora e um quadro branco. Falta paciência, fica nervoso, fica inquieto, entendeu? Tem crise de ansiedade, é um tédio que não acaba mais, né? Essa coisa toda, porque aquilo é monótono demais para ela. Ela está acostumada com coisa muito dinâmica, com pais, pelo amor de Deus, não entregue os seus filhos para um celular ou para a televisão, ou para o computador. Eu sei, você vai se sentir aliviado, porque se você der, a criança fica horas, ela não vai te dar trabalho nenhum, é verdade. Não sente sede, não sente fome, não fica chamando mãe, pai, ei, ei. Não, não fica perturbando, não. Fica lá, escravizado, viciado naquilo. Há clínicas de reabilitação nas grandes capitais hoje para isso aqui. As manifestações físicas são as mesmas de um drogado que parou de usar a droga. As mesmas. A gente tem que ter cuidado com isso, querido. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem um copinho, bem aí, alguém tira o copinho da criança, por favor, gente. É porque eu tenho toque, mas com esse negócio do copo, é sério. Tira o copo, por favor. Dá um brinquedo. Que eu fico agoniado, irmão. Assim, o copo me deixa, tá? Então, olha só, irmãos. Se você semeia a amizade, você vai colher amigos. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. Irmãos, é o que ensina esse princípio. Se você semeia no espírito, você colhe vida espiritual. Se você semeia numa vida de oração, de intercessão, querido, você pode ter certeza que você vai se deparar com muitas respostas de Deus. Se você semeia generosidade, você vai colher generosidade. A semeadura, querido, ela tem uma espécie de efeito bumerangue. Você sabe o que é, né? Você joga o bumerangue e ele volta para ti, na verdade. Então, aquilo que você semeia vai voltar para ti em algum momento da tua vida. Jesus disse: Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles. Vocês querem que as pessoas te tratem com respeito? Então, trate as pessoas com respeito.
Você quer ser honrado pelas pessoas? Então honre as pessoas. Funciona assim, irmãos. Essa é a regra. Esse é o princípio, na verdade. O ruim, olha, o engraçado é que nós queremos que as pessoas nos tratem bem. Eu aprendi uma coisa. Eu só escrevo mensagem de aniversário para os irmãos da igreja e para a família. Fora disso, muito raramente eu faço alguma coisa. É aniversário, tá lá no Facebook, tá lá no Instagram, mas, irmãos, eu não sei o que que é isso, entendeu? Eu tenho dificuldade com esse negócio. Tenho. Então eu não faço. Só que aí eu já sei, no meu aniversário, eu não espero das pessoas, porque eu não fiz. Eu espero dos irmãos. Porque, a não ser que aconteça alguma coisa muito catastrófica para eu me esquecer de não, né, de não mandar uma mensagem no dia do seu aniversário. Mas, no geral, eu faço. Então, de vocês, eu espero. Por quê? Porque eu estou fazendo. Mas dos outros lá, eu não espero, irmãos. Eu não espero. E eu lembro de uma época que todo aniversário de amigo meu, que o Facebook apitava, eu ia lá e respondia e mandava mensagem. Então, quando chegava no aniversário, tinha aquele monte de mensagem lá. É normal, você está semeando, entendeu? Como eu parei de semear, então eu não espero mais. Porque a regra é exatamente essa, querido. Aquilo que você quer que as pessoas façam a você, você deve fazer a elas. Essa é a regra. Esse é o princípio, tá? Esse é o princípio. O quinto princípio aqui, vai ficando cada vez mais interessante, tá bom? Precisamos ser constantes na semeadura da boa semente, se não quisermos comprometer a colheita. Antes de ler qualquer coisa, lembra do que eu falei? O homem da roça, o homem da roça compreende melhor do que nós o que é a lei da semeadura. Ele vai lá, ele coloca a roça, ele planta a semente e ele fica aguardando Deus, a chuva. Tem que vir a chuva no tempo certo e tem que vir a chuva na medida certa, querido, porque caso contrário, ele vai perder a sua colheita. Agora, pode ser que naquele ano seja um ano de seca e ele tenha um prejuízo. Só que o homem nunca sabe qual vai ser um bom ano e qual vai ser um ano ruim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que plantar todo ano. Porque a única possibilidade que ele tem de fazer alguma colheita é plantando. Se ele não plantar, ele não pode esperar a colheita. Se ele plantou, ele vai esperar. Talvez ele não colha porque a chuva não veio no tempo certo, ou talvez choveu demais e alagou tudo e perdeu tudo que ele plantou, na verdade. Mas ele sabe que a única possibilidade de ter algum resultado é semeando a semente lá no campo. A regra, o princípio é esse, irmãos. A gente precisa ser constante na semeadura da boa semente se nós não quisermos comprometer a colheita. Eclesiastes 11:6, semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Faça, então. Qual vai nascer e qual vai dar fruto? Eu não sei. Então eu tenho que semear. O homem da roça entende isso, querido. Ele não sabe se aquele ano vai ser um bom ano. Ele não sabe se a chuva vai vir no tempo certo. Mas ele sabe de uma coisa. Se ele quer ter esperança de colheita, ele precisa plantar. Isso ele sabe. O texto que nós lemos aqui em Gálatas 6, né? 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver a oportunidade de fazer o bem, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Faça o bem. Semeie a semente. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Continue semeando, porque essa é a regra para você que vai colher. Há um pastor chamado Marcos Gregório, do Ministério Apacentado do Rio de Janeiro. Numa pregação da música Marca da Promessa, numa ministração que ele faz dessa música, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que tem pessoas que estão buscando a bênção do Senhor, né? Estão lá semeando e aguardando a bênção e orando pela bênção, mas aí o tempo passou e a bênção não chegou. E ele desistiu de buscar. Aí ele brinca dizendo o seguinte: imagine no céu um espaço onde as bênçãos estão sendo liberadas por ordem. Deus ordenou as bênçãos. A bênção do cara está chegando. Assim, ele é o próximo da vez, mas ele desistiu. Ele desistiu.
Agora ele tem que voltar lá para o rabo da filha de novo e continuar esperando. Pastor, isso é sério? Não, bom, ele está ilustrando uma coisa e está estabelecendo um princípio muito simples. Eu devo continuar semeando, buscando até que Deus me atenda. É esse o princípio, tá? Eu não posso permitir e começar a buscar algo, de repente, porque atrasou um pouquinho, ou porque o tempo não foi o meu tempo, o tempo de Deus é diferente do meu, e aí eu desisto de buscar. Não, irmãos, a gente deve continuar fazendo. Eu preciso continuar semeando hoje, amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, não importa, eu vou continuar semeando. A senhora que orou pela a evangelização e pela conversão do pastor Jair, ela orou, se eu não me engano, se não me falha a memória, ela orou 15 anos pela conversão dele. Você sabe o que é ficar 15 anos orando por uma pessoa e não ver nenhuma mudança? Pois é, ela orou 15 anos pela salvação do pastor Jair. Isso é semeadura, irmão. É alguém que não desiste. É alguém que sabe como funcionar. Eu preciso continuar buscando. Eu preciso continuar crendo. Eu preciso acreditar que Deus, em algum momento, Ele vai me responder. Em algum momento, Ele vai me atender. Por isso, eu continuo orando ao Senhor. Sabe, isso é bem ilustrado por Jesus na parábolazinha da viúva pobre. É Lucas, irmãos. Eu não sei se é 16, se é 17, se é 18. Eu nunca lembro, né? É isso aí e a história lá do Lázaro do rico. Eu nunca lembro exatamente qual é o capítulo, né? Veja, o Senhor contou uma história, uma parábola, para ensinar aos discípulos a necessidade de persistir orando. Aí ele diz: havia numa cidade uma viúva pobre e havia um juiz iníquo, um homem ímpio, que não temia Deus, que não temia ninguém. Essa viúva leva a sua causa diante do juiz e ele simplesmente ignora ela. E ela volta para casa. Só que ela tem uma causa para ser resolvida. E ela sabe que a única forma de resolver isso é com aquele juiz. Então o que ela faz? No dia seguinte ela está lá de novo, batendo na porta dele. E o juiz a ignora. E ela volta no terceiro dia, e no quarto, e no quinto, e no sexto, ninguém sabe quanto tempo ela ficou, mas chegou uma hora que o homem entrou em desespero, e ele pensou comigo mesmo, eu vou resolver a causa dela só para eu me livrar dela, mas eu vou resolver a causa dela. E aí o Senhor vai dizer uma coisa, irmãos, porque, irmãos, é exatamente isso que Deus espera de nós. Eu já falei isso aqui, né? Muitas vezes a razão pela qual Deus nos deixa esperando é para saber se de fato nós queremos aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Esse é um dos principais motivos, querido, pelo qual Deus nos deixa esperando algum tempo. Ele quer saber se eu de fato quero aquilo que eu estou pedindo para Ele. Deixa eu voltar aqui para o nosso retiro. Nós aprendemos no retiro que a igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. Que nós, como crentes, nós necessitamos do batismo com o Espírito Santo se nós quisermos, de fato, fazer a diferença nessa cidade. E nós aprendemos que nós devemos buscar isso. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Buscar e acharei, sei lá. Aí ele diz assim, porque todo aquele que pede, né? Todo aquele que pede a Deus o Espírito, Deus o dará. Lá no finalzinho do texto, Lucas. A ideia é que eu devo continuar insistindo, buscando, continuar pedindo, continuar fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, querido. A gente volta do retiro e dizendo assim, eu vou buscar. Só que aí você percebe, é interessante isso, né? As pessoas desistem muito facilmente, irmãos, muito facilmente. No primeiro dia vem um grupo aqui, no segundo dia já houve assim uma redução. Você vai percebendo que as pessoas vão desistindo. Queridos, não permita, não se permita, de forma alguma. Se você começar é melhor não começar algo do que começar e parar aquilo que começou. Porque você estabelece uma coisa dentro de si, né? Que cria-se uma espécie de hábito, de lei que vai interagir contigo. Você começa as coisas, mas não termina. Você vai até um ponto, quando a dificuldade aparece, você cai fora. E você faz disso uma regra na sua vida, inconscientemente. E aí você transporta isso daquela área que você estava para todas as outras áreas da sua vida.
É impressionante, irmãos. É impressionante. Aí você quer, só um exemplo, né? Você quer, sei lá, você quer aprender inglês. E aí compra um curso de inglês e começa ali, a primeira semana vai bem, daqui a pouquinho você começa a achar dificuldade com algumas pronúncias, aquela coisa toda, né? E aí você diz, esse negócio não dá para mim não. Aí você larga o curso de inglês. Eu vou aprender agora computação, eu vou aprender a mexer em computador. Aí você compra um curso e compra, e aí começa a estudar o curso, daqui a pouco você encontra uma dificuldade, mas isso não é para mim não. Aí você fica o tempo todo da vida, você nunca conclui nada que começou. Isso se transforma numa maldição na sua vida. Eu tenho que ser permanente, querido. Eu tenho que continuar fazendo. Lembra que eu falei de um dos princípios? É fé. Semeadura é fé. Eu faço porque eu creio naquilo que Deus diz a respeito da sua palavra. E ele diz que se eu semear, eu vou colher. Então eu continuo orando. Então eu continuo insistindo. Eu continuo avançando, mesmo quando eu não tenho vontade, quando tudo no meu corpo diz para eu não fazer, eu faço porque eu creio naquilo que eu estou buscando. Isso é semeadura, irmãos. Isso é semeadura. Olha, querido, quando a gente pensa em semeaduras, a Bíblia nos orienta que nós não devemos semear tipos diferentes de semente no mesmo campo. A semente boa, ela pode ser neutralizada pela semente ruim. Em Levítico 19:19, está lá assim, ó, obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeie tipos diferentes no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Qual é o problema, querido, de semear semente diferente? Imagine, se um dia você semeia encorajamento e no dia seguinte você semeia a crítica destrutiva, o encorajamento será anulado. Se hoje você age no espírito e amanhã você age na carne, você está anulando a semeadura. Se um dia você fala a verdade, mas no outro você mente, você perde a credibilidade, querido. Isso é plantar sementes diferentes, irmão. Se um dia você é amoroso e no outro você é bruto, como é que você vai educar os seus filhos? Se um dia você é sincero, mas no outro você age com falsidade, você vai criar um ambiente de hipocrisia. A semente ruim anula a semente boa. Eu tenho que ser permanente. Irmãos, é para ser sincero? Então eu vou ser sincero o tempo todo. Hoje eu acho que é conveniente ser sincero, então eu vou falar a verdade. Mas a situação agora é diferente, pastor. Então eu vou dar um jeitinho aqui, sabe? Eu vou dar uma. Você está criando um ambiente de hipocrisia, cara. De hipocrisia. Nós precisamos ter consciência, irmãos. A gente pensa em semeadura e a gente pensa só em dinheiro. Tem que semear dinheiro, tem que semear. Não, irmãos. A semeadura é um princípio que envolve toda a nossa vida. Lembrando, todas as minhas palavras, todas as minhas atitudes e os meus pensamentos são sementes que eu escolho plantar. Eu não tenho como fugir disso. Eu não tenho como negar essa realidade, irmãos. Alimente a tua mente com pensamentos pessimistas e amanhã você vai estar doente. Comece a dizer para você mesmo que você não é capaz, que ninguém gosta de você, e amanhã você está isolado, sozinho no canto. É assim que funciona, querido. É assim que funciona. E o último princípio aqui, irmãos, eu estou olhando aqui, o tempo aqui já está avançando demais. Escute, a colheita é sempre proporcional ou superior à semeadura. Paulo disse em 2 Coríntios: quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Estamos falando de equivalência aqui. Se você for para Lucas 6:38, ele diz: eu tenho consciência que o contexto aqui é outro, mas o texto se aplica dentro dessa realidade dos princípios de semeadura, né? Dai e dá-se-vos-á. Você dá e você vai receber de volta. Só que quando você dá, quando você vai receber, e olha só, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você percebe? Eu dou, eu estou semeando. Mas quando eu vou receber, isso volta para mim de forma muito maior do que aquilo que eu dei, na verdade. É as escrituras que falam, irmãos. Não é uma ideia, não é um pensamento do ser humano, tá? Outra coisa interessante em relação à semeadura, né, e eu estou falando desse princípio aqui, de que a semeadura é sempre proporcional àquilo que nós escolhemos, ou superior, Deus só pode fazer germinar a semente que você plantou. Isaías 30:23 diz assim: quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Só até aqui. Olha só. Você espalha a semente no campo e o Senhor
envia a chuva para que a colheita seja boa. Você só vai colher porque você semeou a semente. Eu vou voltar mais uma vez, eu sei que já é a terceira vez, mas mais uma vez, o homem do campo conhece muito bem essa realidade, querido. Muito bem. Ele planta a semente no campo, ele não sabe o que vai acontecer. A sua expectativa é de que aquela plantação seja uma plantação que vai dar muitos frutos. Ele está esperando que Deus, tanto é que o homem faz, querido. O homem não faz isso, irmãos, assim, ao léu, entendeu? O homem não vai colocar a roça em qualquer tempo. Ele sabe exatamente o tempo certo de colocar a roça, de plantar a semente, né? Ele planta sempre um pouquinho antes da chuva para esperar a chuva chegar. Quando a chuva chega, ela vai molhar a terra, vai molhar a semente, a sua semente vai germinar e vai dar frutos. O homem age dessa forma. Mas escute, ele só terá uma colheita se ele plantar a semente no campo. De que adianta Deus mandar a chuva se o homem não semeou a semente no campo? É inútil, querido. Então, se você anela por uma vida abundante, você precisa investir na vida espiritual. Vida abundante, irmãos. Vida abundante é aquilo que nós falamos exaustivamente no nosso retiro. Tá? É ser cheio do Espírito Santo. São os rios de Deus que fluirão de nós. E está falando do Espírito Santo. Isso é vida abundante, é ser cheio do Espírito Santo. Se você quer isso, você precisa investir na sua vida espiritual. Você precisa gastar tempo com a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo diante de Deus orando. Você precisa investir o seu tempo congregando, vindo aos cultos, participando dos cultos, se envolvendo com algum ministério. Isso é investir na vida espiritual, irmãos. Como é que você vai... Você quer almeja um agir de Deus na tua vida, mas você não lê a Bíblia. Você não tem tempo para orar. Congregar, eu já falei, né? Isso vai estar. Eu vou soltar essas ministrações agora, essa semana agora. Para muita gente, vir à igreja é um fardo pesado que ela só carrega por medo do inferno. Se ela soubesse que era possível ir para o céu sem precisar congregar, ela ia dar graças a Deus e nunca mais precisava ir na igreja. Se alguém pensa assim, eu te digo com todo o meu coração, você nunca nasceu de novo. Uma das principais características de alguém que nasceu de novo é o amor, querido, pelos irmãos, é o prazer por congregar. Atos 2, 42 a 47. Todos os dias juntos no templo, todos os dias juntos nos lares, de casa em casa, comendo as suas refeições com alegria. Isso é característica de alguém que nasceu de novo, de alguém em quem o Espírito está agindo, irmãos. É o prazer pela congregação. Se eu não tenho prazer no congregar, irmãos, você me desculpe, querido, você pode alegar o que quiser, mas eu te digo, você não nasceu de novo. Não pode. O Espírito que nos entrelaça, o Espírito que nos une, que nos conecta, ele está aqui entre nós, irmãos. Vocês viram isso? Nós estudamos isso agora há pouco em 1 Coríntios, entendeu? O Espírito habita a igreja. É ele que gera em nós esse prazer por congregar. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu estava falando para alguém esses dias, são mais de 27 anos de convertido, querido, e eu não tenho lembranças na minha vida de faltar um culto porque eu estou cansado, de faltar um culto porque eu não estava com vontade de ir para a igreja hoje. Não, irmãos, nunca aconteceu na minha vida isso, nunca. Tá? Eu saía do serviço, já aconteceu para os irmãos algumas vezes, eu trabalhava à noite por plantão, entrava às 7 da noite, saía às 7 da manhã. Quando meu plantão caía no sábado, eu entrava às 7 da noite no sábado, saía às 7, 7:30 da manhã, e 9 horas eu estava rente na escola bíblica dominical. O prazer de estar junto, a alegria de poder estar com os irmãos, queridos, aquilo é impagável, sabe? É indescritível. Não tinha sono no mundo que me roubasse a alegria de congregar, de aprender, sabe? De aprender, de estar junto com os irmãos, da comunhão, de falar, de se abraçar, de cantar junto, Irmãos, é algo muito prazeroso, querido. Então, quando a pessoa diz assim, eu não gosto de congregar, se eu pudesse eu ficava em casa, sinto muito, querido. Você precisa urgentemente rever o teu cristianismo, porque isso não é cristianismo, tá? Se você quer uma vida emocional estável, irmãos, você precisa investir pesado em pelo menos conhecer a sua alma. No meu texto está investir pesado na cura da alma. Cura da alma. Muitos de nós, querido, por problemas emocionais não resolvidos, por
problemas emocionais que nos prendem a um passado, ou a uma pessoa, a uma circunstância, nós vivemos de maneira muito instável, sabe? São pessoas instáveis, que você não pode confiar. Eu conheci um rapaz, eu já contei para vocês aqui, eu conheci um rapaz, talento, irmãos, talento, talento. Meu Deus, eu nunca vi alguém com tanto talento quanto aquele rapaz. Ele tocava bateria, ele tocava violão, ele tocava contrabaixo, ele tocava guitarra, o forte dele era a guitarra, né? Cantava muito bem, mas um talento assim impressionante, mas um cara extremamente machucado, ferido nas suas emoções. E por causa dos problemas emocionais que ele tinha, ele não conseguia fluir, irmão, deslanchar no ministério. Está desviado hoje. Há muito tempo que está desviado. Já tentou suicídio. Nunca resolveu os seus problemas emocionais. Não quer, foi para a faculdade. Lá começou a ouvir alguns professores de história que questionou a fé dele e ele entrou nesse negócio. Tive com essa pessoa algumas vezes, tentando ajudar, mas não foi suficiente. Ele está afastado de Deus, tentou tirar a vida algumas vezes. Não sei como é que está hoje, porque eu perdi o contato com ele. A gente precisa, querido, emoção, alma, sentimento, é um negócio muito sério, irmãos. É um negócio muito sério. Uma pessoa ferida na sua alma é alguém que dificilmente provará, querido, desses rios de águas vivas que fluirão de nós. Porque as emoções feridas travam essas pessoas, prende, escraviza essas pessoas, elas não conseguem se libertar disso, entendeu? Não conseguem. Toda vez que elas estão diante de uma oportunidade de se libertar desse negócio, elas voltam para o cativeiro. É uma coisa impressionante, irmãos. Na minha caminhada com Deus, irmãos, eu já vi isso demais acontecer, entendeu? Houve uma época na minha vida em que eu passei a estudar só essa questão. Tudo que era psicólogo cristão, psiquiatra cristão, tudo nessa área de literatura. Eu conheço quase todos os autores dessa área, porque eu investi muito tempo da minha vida estudando essa questão, querido. Porque eu entendo que muitos de nós não conseguem viver a plenitude da vida cristã por causa das emoções que estão estraçalhadas, destruídas, entendeu? E a pessoa não consegue se libertar disso. Não consegue. Às vezes até experimenta alguma visitação de Deus, mas ela volta à escravidão das suas emoções e não consegue ir adiante. Se você quer uma vida financeira estável, querido, escute. Veja que desde o começo, desde a semana passada, agora que eu estou chegando na área financeira, tá bom? Se você quer uma vida financeira estável, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa ser generoso na sua semeadura. Grave bem isso. Eu vou pregar, irmãos, Malaquias. Eu sei que é um texto complicado e todo mundo fala, mas a gente só fala o texto lá e esquece do contexto que vem antes, do que vem depois, do que envolve. Eu vou pregar Malaquias para vocês ainda esse ano, entendeu? E nós vamos expor aquele texto. Porque eu penso, querido, que a gente precisa compreender o texto da melhor forma possível. Escute só. A semeadura, irmãos, é necessária. Mas não é só semear, não é só você trazer. E o que muita gente não entende em relação à semeadura é porque, veja, imagine que você esteja aqui e você não é um dizimista, e você ouve uma palavra sobre essa questão de dízimo, a necessidade, você se empolga, você se interessa, e aí você pensa assim, puxa, Deus vai me abençoar, né? Então ele traz o dízimo aqui uma vez, 2 meses, no terceiro mês, ele já quer ter o resultado na sua vida, entendeu? Ele passou a vida toda sendo infiel ao Senhor, foi fiel 3 meses e agora ele espera que Deus o abençoe. Irmãos, ele vai se frustrar com isso. Vai se frustrar, querido. Tudo é no tempo de Deus. O princípio estabelecido, eu preciso fazer, mas eu tenho que ter consciência de uma coisa: o tempo é de Deus. O que me cabe é me submeter ao princípio, é semear. Então eu vou ofertar ao Senhor, eu vou trazer o meu dízimo ao Senhor, eu vou ajudar com a cesta básica, eu estou fazendo uma semeada, eu estou sendo generoso, eu estou semeando, querido. Mas eu não posso esperar que amanhã o Senhor me abençoe, que no mês que vem tudo já mude na minha vida. Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode, tá? Porque ele é soberano. Ele pode te abençoar no dia seguinte, é fato.
Mas isso, querido, não é regra. Por isso os outros princípios, por isso eu preciso ser permanente, eu preciso continuar semeando. O primeiro princípio para a semeadura é um coração generoso. O segundo é ser tra- é trabalhar com diligência, com inteligência, com dedicação, tá? É ser diligente. Provérbios vai falar sobre isso. O diligente no trabalho prosperará. Aquele que se empenha verdadeiramente no trabalho, aquele que se esforça, que trabalha com dedicação, com inteligência. Para mim, trabalho diligente é trabalhar com inteligência, irmãos. Não é só trabalhar, entendeu? Não é só trabalhar. Porque você vai ver um homem da roça que trabalha de sol a sol 10 anos, 20 anos, 30 anos, e às vezes ele só tem o que comer, na verdade. Então não é só trabalhar muito, senão qualquer um estaria rico, né? A questão não é só essa, é trabalhar com inteligência, tem a questão da semeadura, tem a questão de ser sábios nos seus gastos. Essa aqui é uma outra área que a gente quase nunca fala, entendeu? A gente pensa assim, eu vou trazer o meu dízimo ao Senhor e Deus vai me abençoar. Amém, querido, Ele vai abençoar. Agora, muitas vezes, eu não estou sabendo lidar com aquilo que eu tenho. Eu não estou sendo inteligente na minha maneira de gastar o dinheiro. Se você gasta mais do que ganha, não tem dízimo no mundo que vá te socorrer. Como, querido? Meu salário é mil. Quanto é que é o salário mínimo hoje? Eu não sei mesmo. 1.320. Eu ganho 1.320. Aí é descontado o INSS, que eu também não sei quanto é que está mais hoje, eu não tenho ideia. Mas está lá. Digamos que eu receba R$ 1.200 livre. Só que eu passei o cartão aqui, eu passei, fui na Mendonça, fui na Eletrosilva, fui lá no Paraíba, fui não sei aonde, entrei na Shopee, fui pro AliExpress, e aí, quando chegou no final do mês, R$ 3.000 no cartão. Ah, meu querido, não adianta ser dizimista. Primeiro, não vai nem dizimar. Vai pegar o dinheiro para pagar cartão. Não tem bênção desse jeito, querido. Eu tenho que ser inteligente, irmãos. Eu entendo que existem circunstâncias que a gente gasta mais do que deve. Eu entendo. Carro quebrou, eu preciso arrumar o carro. Alguém adoeceu, eu não tinha nenhuma reserva. O correto é fazer a reserva, né, Júnior? Mas eu não tinha reserva. Então eu tenho que passar no cartão mesmo, é o jeito. Passa lá em 10 vezes e orar para Deus abençoar. Aconteceu, não estava previsto. Mas no geral, querido, no geral, a gente age assim. E esse é o nosso normal, entendeu? Eu sempre gasto mais do que ganho. Estou sempre fazendo mais compromisso do que eu posso e tenho condição de pagar. Aí não adianta, você é um dizimista. Deus vai te abençoar, sim. Mas você tá plantando uma semente aqui e, por outro lado, você está destruindo tudo que você plantou. Não funciona bem, irmãos. Outra coisa, querido, em relação à vida financeira, uma vida financeira estável. Para ter uma vida financeira estável, eu preciso ser generoso na minha semeadura, eu preciso ser diligente no meu trabalho, eu preciso ser sábio nos meus gastos e também, querido, preciso ser honesto na minha forma de lidar com o dinheiro. Eu não posso agir com desonestidade, querido. Essa é uma área muito, muito delicada, irmãos. Muito delicada. Porque às vezes a pessoa é desonesta com o dinheiro. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou citar a igreja para não citar irmão, tá bom? Entre os batistas, as igrejas, elas dão o dízimo dos dízimos, tá bom? Então, tipo assim, se na igreja batista a entrada do mês é R$ 10.000, 10% ele manda para conversão. Aí eu conheci igreja onde a entrada era R$ 60.000. O dízimo dessa igreja deveria ser R$ 6.000, né? 10%. Mas aí ele mandava, o tesoureiro da igreja mandava só R$ 1.000. Ele está sendo desonesto com o dinheiro que ele tem, entendeu? Está agindo com desonestidade. Eu espero que não haja irmãos entre nós desonestos com relação a isso, querido. Porque é querer enganar a Deus, irmãos. É um negócio muito perigoso. O homem pode relevar e não vai atrás para saber se você. Essa é uma questão muito, muito pessoal entre a pessoa e Deus, querido. Eu tenho certeza que a Ana Luísa não vai atrás para saber se você ganha realmente o que está. E muito menos o pastor vai atrás. Não, ninguém. Você é entre você e Deus. Só, querido, a gente precisa fazer o alerta, né? E aí eu estou falando de ser honesto com o dinheiro, para que você não tente enganar a Deus. Faça isso não, irmão, porque você não vai conseguir enganar nunca, tá bom? Mas aí, essa desonestidade, você pode levar ela para outras áreas da sua vida, tá?
Eu tenho que ser honesto, irmãos, na minha vida financeira. Olha, se você quer colher uma vida, uma família abençoada, você precisa investir pesado no relacionamento familiar. Se você quer uma vida ministerial frutífera, você precisa se disponibilizar para Deus, entendeu? Sem reservas mesmo, se colocar à disposição de Deus para ser usado. Todas essas características aqui, queridos, são princípios de semeadura e de colheita, que não envolve apenas, na verdade, se vocês percebem aqui, de 2 horas de ministração, eu gastei 10 minutos falando sobre vida financeira. Por quê? Porque às vezes eu me preocupo só com isso, e às vezes eu até sou fiel nessa questão, trago o meu dízimo certinho, tenho um coração generoso, mas nas outras áreas eu sou relaxado, entendeu? Eu não cuido das minhas emoções, eu não cuido da minha família, eu não cuido do meu ministério, da minha vida com Deus, essa coisa toda. Ei, pelo amor de Deus, nós não somos o tipo de igreja que você acompanha nas redes sociais, na televisão, onde o cara vai contar a bênção. E só tem bênção para contar se aconteceu. Eu lembro de um testemunho. Eu não sei, acho que era o pastor Jair que estava contando isso, né? A irmãzinha, numa dessas igrejas aí que fala sobre prosperidade, a irmãzinha, na hora de contar a bênção, ela foi feliz contar a bênção dela. E aí o pastor perguntou: e aí, mãe, qual foi a bênção? Pastor, ela parece que ela ouviu a mensagem, entendeu? E ela entendeu que os pecados estavam perdoados e tudo mais. E ela muito feliz porque ela compreendeu aquilo. E o pastor: sim, mas qual é a bênção que você quer contar mesmo? Pastor, a bênção é que eu compreendi a palavra, mas é para o pastor aquilo não fazia sentido. A bênção tem que ser aquela. Pastor, olha, pastor, antes de vir para a igreja, minha vida estava quebrada, sabe? Pastor, estava tão quebrado que. Mas aí eu vim para a igreja, pastor, eu fiz a campanha disso, eu fiz a campanha daquilo, e hoje eu saí do vermelho, hoje eu comprei um carro novo, pastor, eu tenho uma casa nova. Aí isso é bênção. É isso que a gente ouve o tempo todo. Eu assisti um programa desses canais de televisão aí, dessas igrejas, que passava às 6 da tarde, né? Eu gostava, querido, porque eu realmente acho aqueles pastores, eles aprenderam uma técnica, irmãos, que é um negócio impressionante. Se você começa a assistir a eles, você pode ter certeza. Daqui a pouco você está vendendo o celular, você está vendendo a bicicleta para mandar dinheiro para eles, porque eles são bons em tirar dinheiro, irmãos. Disso a gente tem que reconhecer. Os caras são bons. Fazem de um jeito que você só se sente crente se você mandar o dinheiro para lá, entendeu? E nisso a gente tem que tirar o chapéu. Eles são bons. Infelizmente, querido, poderia usar essa mesma capacidade e técnica para levar as pessoas a Cristo, né? Mas não há interesse. Queridos, invista no Espírito, no seu Espírito. Invista no Espírito de Deus e você colherá vida eterna. Eu quero finalizar com isso aqui. De que adianta, irmãos, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? De que adianta, querido, eu ter uma vida estabilizada, viver bem aqui, e quando eu morrer, eu não ir para o céu? Então, de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu ensinei aqui, sim, você pode aplicar, mas eu queria que isso ficasse gravado no teu coração. Faça um investimento na sua alma, no seu espírito. Busque a Deus com tudo que você puder buscar, querido. Invista o tempo necessário para que você construa uma intimidade com Deus, para que você construa um relacionamento com Deus. Com isso, você vai valorizar a sua alma e você estará, querido, semeando uma semente cuja colheita será a eternidade. De tudo que eu falei, grave isso, querido. É o mais importante. Mais do que saúde física, mais do que saúde emocional, mais do que saúde financeira, é a certeza de que nós, quando fecharmos os olhos nesse mundo, nós abriremos os nossos olhos na eternidade com o Senhor. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós damos graça pela oportunidade que nós temos de aprender. Nós estamos aqui aprendendo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, estudando a tua palavra e sendo instruído pela tua palavra, Senhor. Hoje nós aprendemos sobre a necessidade que nós temos de semear, Senhor, tanto na nossa vida financeira, como na nossa vida emocional, como na nossa vida física, mas acima de tudo, Senhor, semear na nossa vida espiritual.
Meu Deus e meu Pai, dá-nos compreensão, dá-nos a graça de fazer isso todos os dias da nossa vida, Senhor, até nos encontrarmos contigo na glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos.